Como o Walter disse, meu nome é Bruno Aquino, eu sou especialista em cerveja. Comecei a me interessar por cerveja em 1998, eu até aí bebia, ou seja, já sou bastante antigo, eu até aí bebia o quê? Bebia Sagres Superboc, como provavelmente todos nós bebemos, e continuo a beber, atenção, continuo a beber Sagres Superboc. Ainda ontem almocei fora e bebi Sagres porque, de facto, num espaço como um restaurante ou um café ainda não existem grandes ofertas de cerveja artesanais, portanto, nós vemos o que existe. Em 1998 o que aconteceu? Eu tive que ir trabalhar para a Bélgica, para Bruxelas, e cheguei lá a um café e pedi uma cerveja. Pedi uma cerveja, uma Imperial. E o senhor vai lá dentro, vem para trás e traz-me um menu com se calhar 200 entradas de cerveja. Eu fiquei um bocadinho surpreendido, mas pronto, na altura era mais jovem e pensei, o que é que eu vou beber? Álcool, 10% de álcool. Começo a olhar para uma cerveja com 10% de álcool. Pode ser esta. O senhor traz-me, eu bebo e pronto. Aí nasceu uma nova paixão, até porque tive sorte que era uma das melhores cervejas do mundo, que é a Rochefort 10, a cerveja belga. A partir daí comecei a interessar por cerveja, voltei para Portugal, não havia assim grande cultura cervejeira no nosso país, confesso, como ainda não existe, começa a se desenvolver agora. Criei um site, que é o cervejasmundo.com. Criei o site, criei o fórum, em 2005 tive a oportunidade de voltar à Bélgica, e tive outra vez algum tempo a trabalhar na zona de Bruxelas, no Parlamento Europeu, e tirei um curso de análise sensorial de cerveja na Universidade Católica de London. Depois já tirei também cursos na The Beer Academy em Inglaterra e pronto, basicamente sou geralmente a parte bêbada deste conceito, aos produtores, e eu tenho a felicidade de ver os produtores portugueses tão elaborados. Bom, basicamente o que ia perguntar é se faz sentido fazer um workshop sobre cultura cervejeira. Todos nós já fomos com certeza a um café, aqui com certeza nas Zambujas também acontece, e vamos a um espaço específico e dizemos, quero uma Coca-Cola. E o senhor que está a saber pergunta, não temos Coca-Cola, pode ser Pepsi? Não, Pepsi não pode ser. Ou, que uma água das pedras, só tem freeze, pode ser freeze. Não, então tragam-nos um chá. Quantas vezes vocês já ou-vos aconteceu isto, ou já viram isto acontecer? Se calhar já bastante vezes, certo? Quantas vezes isso acontece com cerveja? Ou seja, eu vou a um espaço e peço uma Imperial. E o que é uma Imperial? Uma Sagres, é uma Superboc, é uma Cristal, é uma água com corante amarelo, não nos interessa. O que nós queremos é uma cerveja, uma Imperial. Mas deveria ser assim. Ou seja, se é uma Coca-Cola, uma Pepsi, há diferença. Se é uma Água das Pedras ou uma Freeze, há diferença. Se é uma Sagres, uma Superboc ou uma outra qualquer cerveja, não faz diferença, porque nós queremos ser uma Imperial. Faz sentido ser assim. Se nós pensarmos, a cerveja tem a sua origem tão ancestralmente como o vinho. Ok, não vou estar a discutir as qualidades de vinho e as qualidades de cerveja. Há espaços para dois, porque eu também sou um grande apreciador de vinho. Agora, a cerveja, se vocês estão num país nórdico, países escandinavos, países da Europa Central, a cerveja tem uma cultura inerente muito elevada, que é algo que durante muitos anos iniciou aqui em Portugal e muitos outros países da Europa. Portanto, faz sim sentido fazer um workshop sobre cultura cervejeira e cada vez mais. Houve um movimento, de facto, de revolução da cerveja artesanal, que começou nos Estados Unidos há cerca de 40 anos, em 1970, apoiada também por um movimento na Inglaterra da Campaign for Real Ale, que é a Câmara. Esse movimento foi se alastrando a outros países, chegou à Europa em finais da década de 80, mas basicamente em Portugal, como infelizmente as coisas acabam por chegar sempre um pouco mais tarde, a partir da década de 10, ou seja, desta década que estamos agora ainda, é que começou a haver uma maior percepção das pessoas para as cervejas artesanais do que para a cultura cervejeira. Felizmente estamos a arrancar em força, exemplo disso é a existência de um festival cervejeiro na Zambuja, que eu louvo que exista. Porque se vocês notarem, pensemos, se eu vos disser festival de chocolate, o que é que vocês pensam ao quarto momento? Óbitos. E então vou fazer a pergunta de outra maneira. Qual é a tradição de óbitos relativamente a chocolate? Quantas fábricas de chocolate tinham óbitos antes do festival de chocolate mais existente? O que é que aconteceu? Um grupo de empreendedores, um grupo de pessoas inteligentes, uma Câmara Municipal, com certeza com uma variação também ela inteligente, chegou lá uma equipa inteligente como é com certeza o Walter e a Marta e pensaram, olha, não temos nada aqui, temos um espaço tão bonito, vamos criar aqui um evento que possa trazer pessoas. Não sabiam com certeza qual seria a adesão das pessoas quando fizeram o primeiro.
Mas hoje, se eu falo em óbitos, as pessoas associam muito a injeção artificial de chocolate. E eu espero que daqui a alguns anos, quando falemos na Zambuja, para além das muitas outras coisas boas que a Zambuja tem, se associe também ao Festival Azebier. Como, por exemplo, se nós falarmos em Caminha, e quem está a ligar um bocadinho mais a esta parte da cerveja, já associa um festival também cervejeiro lá muito bom, que existe, que será um bocadinho mais no verão. Mas lá está, isto traz pessoas, isto traz, mostra o conselho, e é muito importante para trazer pessoas novas, porque o movimento da cerveja artesanal é feito por pessoas novas. Eu ia falar um bocadinho sobre produção de cevada em Portugal, produção de lúpulo e a comparação com o vinho, mas enquanto falo, se calhar vou optar por começar a beber já uma cerveja, que é a Berliner Pilsner. Optei por trazer a Berliner Pilsner. Pode saber, por favor, a Berliner. Eu optei por trazer a Berliner porque, de facto, é a cerveja aqui do Conselho, é uma cerveja muito bem conceituada. Trouxe uma Pilsner, que é uma cerveja boa para começarmos. A Pilsner, como o nome sugere, vem de Pilsen, que é uma cidade checa. Este estilo é também ele o culpado de todas as baleias que a cerveja sofreu ao longo dos muitos anos. Porquê? Porque esta cerveja, quando surgiu, em 1842, era completamente diferente dos outros estilos de cerveja que existiam, que eram turbos, eram estilos pesados. Isto é uma cerveja, como vocês vão ver, uma cerveja clara, uma cerveja fresca, fácil de beber. E então teve tanto sucesso que todos tentaram repercutir este tipo de receita. O problema é que já estamos em plena Revolução Industrial e já estamos em pleno liberalismo e as pessoas querem fazer, obviamente, o quê? Maximizar o lucro. Então as grandes empresas pegaram nesta receita de sucesso e todas as grandes cervejeiras mundiais que nós temos, hoje em dia fazem naturalmente este tipo de cerveja, que é uma cerveja parecida com a Pale Lager. Se vocês beberem, não vão notar muitas diferenças de uma Sagres ou de uma Strogoff. Obviamente tem produtos um bocadinho mais pensados, uma receita um bocadinho mais elaborada, mas em termos de aparência, olhem para a cerveja e não vos faz lembrar uma Sagres ou uma Strogoff? Um bocadinho mais escura, não é? Um bocadinho mais turva. Ela em princípio não deve ser clarificada, sim. Mas é muito similar, não é? E portanto, este conceito é mais doce. Vai ser mais malte, deve ter mais malte e deve ter mais lúpulo, sim. Basicamente, esta cerveja, Pilsner, é a cerveja que representa cerca de 80% das vendas mundiais em termos de estilos. Ainda assim é muito. Mas é uma cerveja que depois serve também para diferentes momentos. Uma cerveja fresca, é uma cerveja que serve bem para acompanhar refeições, é uma cerveja que não incomoda. E é esse o pressuposto também, se vocês pensarem, dos produtos industrializados. Quem é que gosta verdadeiramente de queijo Flamingo? Não é queijo Flamingo, peço desculpa, queijo tipo Flamingo. Quem é que gosta verdadeiramente? É o meu queijo preferido. Quem é que tem queijo tipo Flamingo em casa? Porquê? Faz umas sandes boas para a praia, é fácil, basta às crianças, come-se aquilo, não incomoda ninguém. Já dá uma criança, anda aqui a comer um bocadinho de berri ou roquefort. Mas os meus filhos adoram queijo de Nisa. Queijo, pronto, ainda bem. Se calhar mais futuramente são se calhar ainda não, mas se calhar futuramente vamos gostar de cerveja artesanal. Já tem um lado um bocadinho desperto para coisas diferentes. São conceitos. Mas pensem assim, portanto, é algo que não incomoda ninguém. Um queijo tipo Flamingo, que é algo que a gente não sabe bem o que é, não incomoda ninguém. É um bocadinho como este tipo de cerveja. Não esta. A cerveja que nós pensamos como a Sagres, a Heineken, a Carlsberg. Cervejas que pretendem não incomodar ninguém. Refrescam, não ficamos logo alcoolizados, são interessantes para acompanhar determinados tipos de comida. Bebemos na praia, bebemos numa esplanada, mesmo num restaurante. Portanto, a Pilsner é a origem de todos os males, mas é um estilo muito interessante. O estilo chama-se de facto Bohemian Pilsner, porque era o estilo original da Bohemia. E gostava que vocês me dissessem se gostam da Berliner. Que tal? É boa. Sim? Acho que é um bocadinho mais fresco. Nós também vamos aí. É um bocadinho mais caramelizada, um bocadinho mais doce do que se nós vemos uma Sagres da Box. Não acham? Sim. Em termos de aparência muito similar, dourada, uma branca, com alguma retenção. E no nariz, o que é que vocês notam mais no nariz? O que é que vos são? O cheiro adocicado. O cheiro adocicado. Faz mel? Não, estás a lembrar um bocadinho de mel? Não há erros.
Em prova não há erros. Eu posso dizer que sabe abacate, vocês podem dizer que sabe abacate. São experiências sensoriais. Um bocadinho de amargo no final da boca, não notam que ela fica um bocadinho de amargor no final? Do lúpulo? Ok. Então, vamos continuar a experimentar essa cerveja. Enquanto eu vou continuar a falar aqui um bocadinho sobre os aspectos que queremos falar. Primeiro, permitam-me que vos pergunte qual é a melhor cerveja do mundo. Qual é a melhor cerveja do mundo? Vocês sabem qual é a melhor cerveja do mundo? Tem ideia? Há uma que se tenta intitular a melhor cerveja, talvez a melhor cerveja. Talvez a melhor cerveja. Eu sou honesto e dizem talvez. Talvez. Que é Carlos Verde, exatamente. Tem um cravo no fim da boca. Não tem. Que tal? A cor é um bocadinho mais escura, âmbar, turva na mesma, espuma branca com alguma formação. Algum amargor também final? Sim. O que é que notam mais no nariz? O que é que vos chama mais a atenção só quando vocês cheiram a cerveja? O que é mais característico nessa cerveja? Mel. Mel. Adocicar. É adocicado, sim. Mais alguma coisa? É da mata. Nariz é amarga? No nariz? Não. É na boca? Não. Porque tem no nariz. O nariz não é amargo, mas não é doce. Na boca sim é um bocadinho amargo no final. Do quê? Sabem do quê? Basicamente, quando fazemos cerveja, nós temos 4 ingredientes principais, que são água, mais malte. Malte pode ser de cevada, de trigo, de aveia. Há muitos maltes. Lúpulo. E o lúpulo dá-lhe o quê? O amargo, não? Dá-lhe o amargo e dá-lhe aroma. E dá-lhe uma outra característica muito importante que faz com que seja o lúpulo, hoje em dia, a planta aromatizante por excelência da cerveja. E não outra coisa. Na Idade Média utilizava-se rosmaninho, mirto, zimbro. Porquê que é o lúpulo? Porquê que hoje fazemos toda cerveja com lúpulo? Por causa das suas... Quanto é que vocês acham que esta cerveja tem em termos de volume alcoólico? E em termos de cervejeiros nós dizemos ABV, Alcohol by Volume. Quanto é que acham que isto está? A cerveja está a crescer. 8,5. Água, malte, lúpulo e o que é que faz o milagre? O que é que falta aqui? Pode-se utilizar açúcar, mas é depois de outras fases. São os 4 ingredientes principais. Desculpem estar às vezes costas para levedura. A levedura vai fazer o milagre de transformar os açúcares do mosto, com a ação da levedura, transforma em carbonatação e álcool e depois outros subprodutos que nos vai dar os aromas e os sabores de uma cerveja. Vou comentar-vos uma questão apenas que é muito importante nas cervejas artesanais, que é a importância relativa da data de validade. Se esta cerveja aqui dissesse 2010, o que é que eu lhe fazia? Não. Uma cerveja que tenha passado de validade a sua data, todos os produtos, basicamente, quase todos, vocês forem ver o açúcar não tem data de validade, mas se vocês forem ver a maior parte dos produtos têm que ter, por lei, data de validade. Uma cerveja, tal como outros produtos têm, se eu passou muito a data de validade, muitos anos, para aí 10 anos, o que é que eu faço? Eu abro, experimento, se me sobra bem, eu bebo. Se não sobra bem, é fora. É igual a um vinho. Um vinho também não tem necessariamente data de validade, mas nós sabemos que determinados vinhos brancos são mais... é aconselhável beber mais novo, um determinado vinho tinto, dependendo das características, pode-se enriquecer. As cervejas, dependendo dos estilos, também podem ser envelhecidas. Por exemplo, uma cerveja com 8,5% de álcool tem tendência a poder envelhecer bem. Porquê? Porque tem álcool. E depois tem outra característica que é o lúpulo, como vos disse, é bactericida. Portanto, ajuda a conservar. Passou muito tempo de data. Abram, experimentem, sabem bem, bebam. Não sabe bem, vai fora. Se souber bem, mesmo assim ela tiver algum problema, o máximo que vos pode acontecer é um ligeiro desarranjo intestinal que no dia a seguir estará completamente desenvolvido. Nunca ninguém morreu por beber uma cerveja ligeiramente fora de prazo. Portanto, façam-no, por favor. Estilos e formulas de cerveja, por exemplo, o BJCP, é o mais conhecido, é o Beer Judge Certification Program. É norte-americano, claro, como tudo que vem em termos de cerveja artesanal, é os Estados Unidos o grande país impulsionador. Nós estamos, infelizmente, aqui ligeiramente atrás, mas pronto, alguém avança.
Estilos e famílias de cervejas, nós temos 3 grandes famílias de cervejas. Como eu vos disse, lager, fermentação baixa, fermentação a temperaturas baixas. É geralmente fermentada a temperaturas entre 8, 12, 13 ou mais. Ale, fermentação alta, cervejas que são fermentadas a temperaturas superiores, 18, 20, 22, com estirpes de leveduras diferentes. Okay? Há um terceiro estilo, que era o que toda a gente bebia provavelmente na Idade Média e antes, que são as cervejas de fermentação espontânea. Isso foi em Bélgica, em trabalho ou em turismo. Aconselho-vos em Bruxelas a visitar um museu muito bonito de cerveja, que é o Museu da Cantillon, uma marca de cerveja que faz cervejas de fermentação espontânea. Eles têm uns tanques gigantescos, muito bonitos, abertos, onde fazem a maturação da cerveja. E depois são armazéns muito grandes, lá em cima têm umas janelas muito grandes também. Se vocês olharem para cima, aquilo está tudo cheio de areia, tudo sujo, ou seja, se fosse lá a azai, aquilo era imediatamente fechado. Felizmente em Bruxelas eles têm um bocadinho mais de flexibilidade e a azai não tem tanta preponderância lá. E o que é que isso faz? São os micro-organismos existentes no ar, naquela região à volta de Bruxelas, que vão repousar sobre a cerveja e a vão fermentar. Dão geralmente aso a cervejas com um ligeiro toque acético, mas são cervejas que, se vocês forem procurar, lá está naquele site do Great Beer, estão geralmente muito bem cotadas. Cervejas de fermentação espontânea, porque nós não inoculamos levedura. A levedura existe no meio ambiente. São as três grandes famílias de cerveja. Estilos. Depois, dentro de cada família, temos muitos estilos. Nós vemos uma Pilsner, que é uma cerveja da família das Lager. Vemos uma Doppelbock, que é uma cerveja da família das Lager. Temos Pale Lagers, temos Vienas, temos Schwarzbier. Há uma infinidade de estilos dentro de cada família. Nas ales, nós vamos experimentar 3 ales, pelo menos. Vamos experimentar uma Smoked, vamos experimentar uma India Pale Ale, vamos experimentar uma Dublin Pale Ale. É uma infinidade de estilos e de sabores e de aromas. Estão preocupados com a cerveja, garrafas incolores, verdes ou castanhas. As cervejas sofrem muito, são um produto ligeiramente... é frágil, lá está, é um produto frágil. As garrafas incolores que vocês devem... Alguém já deverá ter dito, se calhar, uma Corona? Sim. Garrafas verdes, existem, Carlsberg tem uma garrafa verde. As melhores garrafas são as castanhas, porque isso são as que melhor protegem contra efeitos dos raios ultravioletas e de luz azul. A cerveja sofre muito com a exposição direta ao sol. Os componentes do lúpulo, isoamolonas, sofrem muito, deterioram-se e transformam-se em outros compostos nada agradáveis quando expostos ao sol. Portanto, castanhas. Cerveja deve-se arrumar em garrafa ou lata. Arrumar, ou digamos, envasar. Em garrafa ou lata, o que é que acham? Qual é que preferem? Garrafa? Lata? Garrafa. É frio? As latas têm vidro. As latas deixam sabor, o vidro não. Latas deixam-se com o vidro, não. É verdade, Ionização. é verdade há cerca de 20 anos atrás, 30 se calhar, quando nós utilizamos latas com fura de Flandres, que basicamente deixava passar a parte metálica, o contacto metálico com a cerveja tornava-se desagradável. Hoje em dia já não. Todas as latas têm um polímero de isomerização por dentro que faz com que o metal não toque de facto no líquido. Pensem assim, as latas não têm o problema de sofrer com os raios ultravioletas e as luzes azuis. São fáceis de armazenar, ou seja, eu consigo pôr aqui um pack de latas muito facilmente e as garrafas em armazenagem é muito mais difícil. As latas não têm qualquer tipo de possibilidade de contaminação, enquanto as garrafas têm, a carica pode ser, não é completamente hermética. As caricas não são completamente herméticas. Uma boa carica ainda assim não é completamente hermética. Qual é o grande problema de nós pensarmos que a lata não é preferível? Vamos voltar um bocadinho atrás, aos monges belgas, à Idade Média, quando eles bebiam cerveja. Vocês conseguem ver um monge belga a pôr a sua cerveja em garrafa, não conseguem? Estava a fazer a sua cerveja, tem umas garrafas e vai meter dentro de garrafas, um bocadinho diferentes destas nossas, mas conseguem ver, não é? E em lata, conseguem ver? Não existia. O vinho não é tão... O vinho é muito tradicionalista. O vinho é muito tradicionalista. A cerveja não é tanto. É por isso que hoje em dia, se nós vemos aqueles vinhos de pacote, ainda assim há muita gente que se torce toda. É para vinho de pacote, isto não é nada bom. Que não é verdade. Há vinhos de pacote excepcionais. É o mesmo que se passa com a cerveja. A cerveja, apesar de não ser tão tradicionalista como o vinho, também temos este conceito atrás. Uma cerveja de lata. Obviamente nós pensamos o quê? Em industrialização. E não estamos a pensar que uma cerveja artesanal pode ser enlatada. Mas pode. Muitas boas cervejeiras norte-americanas que fazem produtos magníficos
Só enlatam, não engarrafam. De pé ou deitado, felizmente de pé. Porquê? Por causa daqueles resíduos que ficam no fundo e por causa da oxidação da cerveja. Nós ficamos só com um bocadinho aqui em cima para oxidar a cerveja. A oxidação da cerveja também é um problema. Portanto, só esta zona aqui é que está em contacto com o oxigênio. Se nós não colocarmos assim, o corpo da cerveja que vai estar em contacto com o oxigênio vai ser muito superior. Portanto, tecnicamente deve-se guardar em pé. Ok? Copos. É uma vez uma questão de marketing. Atenção. Se vocês forem a Bélgica, cada marca tem o seu copo. Eu em casa, basicamente, tenho 5 copos que utilizo com alguma regularidade. E os copos são interessantes. Por exemplo, este é um copo de pint. O que é que isto é interessante neste tipo de copo? Se vocês notarem aqui este rebordo ligeiro entra para dentro, para quê? Para que quando, naqueles bares ingleses, nós conseguimos juntar 5 ou 6 copos dentro, depois fomos para a cozinha e tínhamos muita dificuldade em tirá-los. Então, verem este rebordo, eles encaixam, mas não prendem. Então, aquele efeito aqui parece que é apenas uma questão estética, mas não, é muito importante. Tal como existe este copo de pint, que é o tipo de copo, se vocês forem a um bar inglês, este é o meu copo preferido, que eu utilizo mais vezes, é o copo de tulipa, faz um excelente desenvolvimento da espuma, é muito bonito, há um desenvolvimento da carbonatação e é aconselhado a uma grande variedade de estilos. Mas existem N outros estilos de cerveja. Este é o Snifter, basicamente é um copo muito pequenino, quase como se fosse um copo de aguardente. Se vocês pensarem, é bom para cervejas muito encorpadas, com muito álcool. Porquê? Porque quando tem uma caneca, geralmente é para cervejas tipo Mercedes, posso ver uma caneca de Mercedes. Porquê? Faz assim, a própria gravidade ajuda-me a beber um grande golo. Ele tem uma grande boca, ajuda-me a beber grandes quantidades muito rapidamente. Se eu tenho uma cerveja com 12% de álcool, eu quero beber assim rapidamente, ou quero estar a aquecê-la na mão, a degustá-la e a bebê-la devagarinho. Se calhar quero fazer isso. E, por isso, este copo mais pequenino para aquecer, para apreciarmos os aromas e os sabores. Okay? Há muitos copos, há muitos tipos de copos, o cilíndrico, o mess, Pilsen, flauta, goblet é o cálice. Muitas vezes, quem já bebe cerveja, este é um copo muito giro. Este é o copo tipo da Pavelpak, uma cerveja belga. Sabe porque é que tem este formato de copo? Alguém tem alguma sugestão porque é que este copo tem este formato? É para ficarmos recebidos lá no fundo. Poderia ser. Este copo é utilizado pelos condutores de coches. Porquê? Eles também têm o direito de beber e muitas vezes estão à espera muito tempo do seu patrão. E então, como seria difícil pôr a cerveja, depois quando o patrão chegasse e ele ainda tinha cerveja, pôr o copo e o copo não tombar, eles tinham uma estrutura de madeira onde encaixavam aquilo e mesmo com os solavancos, toda a cerveja, teoricamente parte dela, ficava lá dentro. Nos carros modernos. Oitava colina do Hacker. A oitava colina do Hacker. A oitava colina é da zona de Lisboa. É de Lisboa, aliás, é de Lisboa, da zona da Graça. Eles querem um conceito muito giro que é atribuir a cada marca e cada estilo de cerveja uma personagem. Este é o Hacker Vendaval e eles explicam-nos quem é o Hacker Vendaval. Para o Hacker, o nome da rainha submissa no que lhe serviu. É a Mulher de Fogo, é uma India Pale Ale. Cerveja amarga, bastante amarga. Pela força do seu caráter, não há ninguém na colina que não a respeite. A sua coragem e espírito resiliente são a imagem desta IPA carregada de lucro, desde a primeira prova até ao suplício pela segunda. Prepara-te para este vendaval de aromas cítricos e frutados. E temos um vendaval de aromas cítricos e frutados ou não? Sim. Muita fruta. O que é que sente? Aroma. O que é que vocês... É a análise sensorial, mais uma vez, vos digo. Cientificamente provado, estamos numa mesa com 5 pessoas. Há uma coisa muito característica, um defeito, que é um diacetil, que é amanteigado. Faz-nos lembrar a amanteigado. 4 pessoas estão perfeitamente a sentir amanteigado e há uma pessoa que não vai sentir amanteigado nunca. Não há problema nenhum. É mesmo assim, aquela pessoa nunca vai conseguir apanhar isso. Os outros não. Cientificamente, 20% de uma amostra não consegue apanhar alguma coisa. Se me disser que está a sentir... Sentem notas frutadas, certamente. Sim. Se eu vos disser, é um bocadinho tropical. E eu puxar, quando eu puxar, e vocês puxarem para papaya, ninguém está errado. Tem a ver com as nossas experiências. Eu estou na minha cabeça aqui, na minha cabeça atrás, está a pensar, a minha avó fazia qualquer coisa assim parecida, uns bolinhos e coisa, onde tinha assim umas ervas. Epá, que isto era o quê? Poejo? Coentros? Cá atrás, na minha cabeça,
Outra pessoa teve outra experiência. Pá, eu fui à Inglaterra e comi um prato tão bom que trazia assim uma especiaria, perguntei lá ao chefe. Outra coisa qualquer. Advém das nossas experiências e das nossas capacidade de apanhar aromas e sabores que nós todos temos uns diferentes dos outros. Nós só na boca temos 10.000 receptores de sabor, só na boca. Não estou a falar no céu da boca, não estou a falar na língua, não estou a falar na epiglote, no retroglotto, não. Só na boca. Atenção, 10.000 receptores. A oitava colina é de um amigo meu também, quer dizer, conheço toda a gente aqui, não é? É um grande amigo meu, com o Fernando Gonçalves, que faz muito bem cerveja. Vai estar também, obviamente. Todas as cervejas que nós vamos estar aqui a experimentar vão estar no Mazembier, com certeza. Eu fiz questão que assim fosse. É uma cerveja que é uma India Pale Ale. Sabem porque é que se chama India Pale Ale? Já agora, gostam da cerveja ou é muito intensa? São muito diferentes. Ainda vamos ver duas mais diferentes. Atenção, prepare. Se eu fosse presidente da jornalista, é melhor então chamar alguém, se calhar, porque é uma questão. Mas gostam? Gostam? Não? Sim. É muito diferente, não é? Cheira melhor. O amargor é muito intenso. Estava-me aqui a perguntar o que é que dá estes aromas. Continua a ser o lúpulo. O lúpulo tem estas características bactericidas, amargor e aroma. Só que existem muitas variedades de lúpulo. Os lúpulos neozelandeses são lúpulos, por exemplo, com muitos frutos tropicais. Lúpulos norte-americanos trazem, por exemplo, muito cítrico, pinheiro, resina. Já cá vai no lúpulo, diga-me uma coisa, o lúpulo diverge conforme as zonas onde ele é plantado? Sim. Se eu me tiver a perguntar, digam por favor, comecem a desafiar e depois é complicado. Por acaso tenho que ir jantar em casa. Há uma coisa no vinho que eu sou de falar muito, que é o terroir. O que é o terroir no vinho? As uvas são plantadas naquele local, trazem características específicas que advêm do microclima, do solo, dos nutrientes existentes no solo, etc. E portanto o vinho tem terroir. E no vinho não acontece uma coisa, que é eu ter uma plantação de uvas na Nova Zelândia e trazer as uvas para Portugal e fazermos o vinho cá. Isso não existe. Nós fazemos as uvas com o vinho com as nossas uvas locais. Portanto, o vinho tem terroir, e fala-se em terroir. A cerveja já teve terroir. Aquela primeira cerveja que nós bebemos, Pilsner, a Belina, então era da zona de Pilsen. E aquela cerveja foi feita ali pela primeira vez porquê? Porque havia uma água com muito baixa mineralização, muito suave, e havia um lúpulo lá produzido que era o Saaz, que é um lúpulo fantástico, que é um lúpulo muito suave, tem ligeiro amargor, mas que é um amargor que passa muito rapidamente. Vocês verem esta, o amargor ainda se calhar lá continua, não é? Eles estão todos aí a penar, já gostavam que a senhora Presidente dissesse: olha, vamos ali comer qualquer coisinha e já voltamos. Vamos ter que aguardar mais um bocadinho. O Saaz é um lúpulo muito suave, com um amargor muito interessante. E então aquela cerveja era feita ali. E mesmo que aqui em Portugal quisesse fazer Saaz, uma Pilsner, perdão, eu não conseguia. Portanto, na altura, antes de haver esta globalização, os transportes, essas coisas, havia também terroir na cerveja. Hoje em dia já não. Hoje em dia, os cervejeiros, a Belina com certeza mandou vir lúpulo Saaz da República Checa ou da Eslováquia. É fácil. Manda-se vir 1 kg de lúpulo, não é assim tão difícil, e consegue-se fazer uma grande produção de cerveja. Malte, idem. Portanto, a cerveja perdeu um bocadinho de terroir. Mas, de facto, os lúpulos têm características diferentes consoante onde são plantados. Como eu estava ali a falar, os lúpulos neozelandeses são lúpulos muito tropicais. Manga, papai, maracujá, muito característico. Lúpulos norte-americanos, citrinos, laranja, resina, pinho. Lúpulos ingleses, um bocadinho mais minerais, quase herbáceos. Portanto, o lúpulo varia muito e dá características muito diferentes à cerveja. Neste caso, deu características frutadas, quase tropicais. Apesar do lúpulo, eu disse tropicais neozelandeses, mas este é um lúpulo norte-americano, que é uma variedade chamada de Citra. Existem muitas variedades de lúpulo. E quem investiu em lúpulo há alguns anos, neste momento está rico. Qual é o grande problema do lúpulo? Até se conseguir apanhar a primeira produção
capaz de vender, demora 10 a 12 anos. Ou seja, eu planto e tenho que estar 12 anos à espera até conseguir apanhar a primeira. Isso é quase maior que ali. Hoje em dia há falta de lúpulo no mercado e os bons lúpulos, há falta de lúpulo no mercado internacional e quem investiu na altura hoje em dia está rico. Portugal